Fala galera louca! O que a gente vai ver hoje na aula de hoje? Meu Deus do céu, coisas complicadas! Não vamos ver coisas complicadas. A gente vai ver coisa complicada, mas vamos ver de uma maneira que você vai conseguir entender. E eu prometo que você vai conseguir entender. Na aula de hoje a gente vai ver sobre biomoléculas. E a gente vai fazer uma revisãozinha sobre química orgânica, na verdade. E a gente vai aprender muita coisa que a gente vai usar por todo o nosso curso nesse semestre. Então, fica de olho, faz anotação, pelo amor de Deus, estuda e vamos fazer bonito na prova. A gente vai começar a ver biomoléculas, começando com água e revisão de química. Vamos lá? Então, vamos lá, galera, começando aqui um pouco a gente falando sobre biomoléculas. Eu vou fazer de conta que a gente está aqui, que vocês estão aqui do meu lado, então a gente vai ter umas conversitas para a gente entender um pouco sobre a bioquímica que a gente vai ter esse semestre. O que envolve bioquímica? Bom, a gente tem duas coisas então que a gente vai aprender. Vai ser da parte de biologia, e a parte de química, a estrutura da matéria. Então, essas duas coisas a gente vai aprender esse semestre. Estão conseguindo enxergar aí? Beleza. Vamos fazer então uma revisão do que a gente estuda em química, mas a gente vai fazer bem rápido mesmo, porque não dá para a gente explicar toda a matéria lá do colegial, do ensino médio que a gente aprendeu. Mas vamos fazer uma revisãozona. A gente começa o seguinte: a matéria, aquilo que ocupa algum lugar no espaço, ela é feita do quê? Bom, ela é feita de átomos. E o que é um átomo? Bom, a gente sabe que o átomo, se a gente for pegar a composição mais básica do átomo, ele vai ter três coisas. Ele vai ter lá no núcleo dele os prótons. Então imagina o seguinte, que essas bolinhas são os prótons. E a gente vai ter também os nêutrons. Então isso daqui vai ser constituído do núcleo, certo? Isso daqui vai ser o núcleo do nosso átomo, ok? Daí a gente tem as coisas que giram em torno desse átomo. Vamos usar uma coisa que já não é mais para usar e nem para ser ensinada, mas por fins didáticos, só para a gente relembrar aquilo que a gente já aprendeu na escola, na nossa época lá que a gente estudava. A gente tem coisas que giram em torno aqui do nosso núcleo, né? Que são os elétrons. O que a gente precisa saber para a gente conseguir entender a nossa química orgânica desse semestre? Bom, a gente precisa entender basicamente essa eletronegatividade. Como que os elétrons eles se comportam no átomo. Eu posso dizer o seguinte, que a gente vai ver, o que mais a gente vai ver nesse semestre vão ser as ligações covalentes. O que é uma ligação covalente? É quando um átomo, por ligações intermoleculares aqui, ele vai como que emprestar, não é esse o termo, pelo amor de Deus, mas vamos pensar no seguinte, vamos pegar um átomo aqui, o mais famoso que a gente vai usar, o do carbono, certo? E ele vai pegar então, vamos pensar, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é isso, ele vai pegar o que ele vai fazer então? Ele vai pegar esse elétron aqui, usando o do outro, ele vai fazer isso daqui, ó, uma ligação covalente. Como se ele estivesse utilizando os átomos um do outro. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é o compartilhamento de elétrons, certo? Bom, o que os químicos descobriram? Os químicos descobriram que um átomo ele fica estável quando ele fica, ou na verdade, quando ele atinge a configuração
eletrônica de um gás nobre. E como funciona um gás nobre? Bom, a gente pode pegar um átomo aqui, vamos pensar de novo, vamos pensar no carbono porque eu não sou muito criativo. Pensar no carbono, ele vai ter ao redor dele os elétrons. Só que os elétrons, eles não ficam só em uma camada, eles vão ficar em várias camadas, certo? Daí o que acontece? Na última camada, que a gente chama de camada de valência, não é? Essa camada aqui é o que importa pra gente, que é onde vai ter troca de elétrons ou compartilhamento de elétrons. No caso aqui do carbono, ele vai fazer o compartilhamento de pares de elétrons, que é a ligação covalente. Eu sei que os átomos que estão lá na tabela periódica, lá naquela última coluna, que são os gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência, na última camada. Então eu sei que o meu átomo, para ele atingir a estabilidade, quando ele fica estável, quando ele atinge essa configuração eletrônica de um gás nobre, é quando ele tem 8 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer com o carbono? Bem, vamos colocar aqui coloridinho para ficar bonitinho. Pensa no seguinte, o carbono, certo? O carbono, para ele atingir, então, essa configuração eletrônica dos gases nobres, ou seja, para ele ficar bonitão, bombadão, lindão, ele vai ter que ter aqui 4 ligações. Eu dei um exemplo do que pode acontecer, certo? Aqui, por exemplo, a gente fala que é uma ligação simples. Eu estou compartilhando, na verdade, aqui esses 2 pares de elétrons, né? Peguei aqui um dele e peguei um daqui e estou compartilhando os 2. Mas pode acontecer outras formas também. Pode ser que ele fique assim, ó, com uma ligação dupla e 2 simples. Ou pode ser que ele fique com uma ligação tripla e uma simples. O importante é a gente entender que ele sempre vai ter aqui 4 ligações. O que acontece? O átomo de carbono, ele vai receber um nome lindo, bonito. Ele é tetravalente. Camada de valência, tetra de 4. 4, 4, 4. Lembra quando o Brasil foi tetra campeão? Então, isso daqui é 4. Então, tem que sempre lembrar que ele vai atingir compartilhando 4 ligações, ok? Então, ó, o que a gente aprendeu até agora? A regra do octeto, ou seja, um átomo ele atinge a estabilidade quando ele tem 8 elétrons na camada de valência e que o mais importante, na verdade o que mais vai ser usado vão ser os carboninhos aqui, ó. E o carbono ele é tetravalente, ele sempre vai ter que ter 4 ligações, não importa como que ele vai aparecer, essa formação do átomo de carbono. Beleza? Vamos então agora com as nossas biomoléculas, certo? Então, por que a gente chama de biomoléculas? Bom, a gente sabe que um átomo, né? Aqui, ó, o átomo lindo aqui, bonito. Quando ele vai se unindo com outros aqui, certo? Bonito, lindo, maravilhoso. Isso daqui, ele vai formar uma molécula. Então, eu vou falar que a molécula é a união de átomos. E bio, a gente sabe, com o nosso curso, que significa vida. Então, vão ser as moléculas que a gente vai encontrar ou que são necessárias existir essas moléculas para existir vida. Então, a gente pode chamar que são as moléculas da vida. Eu tenho outro nome para elas, um nome mais bonito. Não sei se é mais bonito, mas você vai encontrar aí na literatura que eles sofrem, essas moléculas, polimerização. O que é isso daqui? Bom, polimerização são as reações químicas que formam as biomoléculas. Por quê? Outros nomes que eu posso dar para as biomoléculas são polímeros. Polímeros. Então, ou seja, quando uma molécula ela sofre polimerização, ela está, na verdade, formando polímeros, ou as biomoléculas. Eu posso também chamar essas biomoléculas de macromoléculas. Então, na verdade, são nomes, são roupinhas diferentes para falar
a mesma coisa. Biomoléculas, eu posso dizer que são polímeros ou macromoléculas. Por que polímeros? Porque essas moléculas sofrem polimerização, ok? O que a gente vai falar agora nessa parte? Bom, a gente vai falar nessa parte da coisa mais abundante que a gente tem no nosso planeta, a água. Olha que bonitinho chovendo aqui, ó. A água, certo? E a gente vai falar um pouco sobre a água e a importância que a água tem no processo dessas biomoléculas, no processo da vida. A água como uma biomolécula, sem ela não existe vida. É por isso que os cientistas eles tentam encontrar água em outros planetas, porque se eles encontrarem água, vão encontrar vida também, porque a gente não conhece nenhum ser vivo que não precise da água de maneira constante, certo? Então, por que a água ela é importante, certo, Bouncer? Por quê? Vamos colocar algumas coisas que a água ela faz. A água, ela é o agente que provoca reações químicas. Então a água, ela é o agente que faz as reações químicas acontecerem. Outra coisa que a água ela faz também é o transporte de substâncias. Então, se a substância ela atinge um outro local, um outro lugar, por quê? Porque a água está envolvida nisso. A água também é importante por causa também das comunicações celulares. E a gente... Celulares. Eu sou péssimo para lembrar. Na verdade, eu sou péssimo em... Às vezes eu estou pensando tantas coisas ao mesmo tempo e quando eu vejo eu escrevi uma coisa que não tem nada a ver. Bom, então olha só em quantas coisas a água ela vai participar. Ela vai participar das reações químicas, ela vai participar do transporte de substâncias, ela vai participar das comunicações celulares. Então, é impressionante o que a água ela consegue fazer. Ok? Bom, quando a gente fala de água, na verdade, a gente está falando de um composto químico, de uma biomolécula. O que é água? Vamos tentar desenhar aqui usando novamente o processo de bolinhas, porque é o que a gente mais consegue fazer o nosso cérebro entender esse universo pequenininho que existe, né? Bom, a água, na verdade, a composição química dela é H2O. Ou seja, eu tenho dois hidrogênios unidos numa ligação covalente com o oxigênio, certo? Então, imagine o seguinte, ó, o oxigênio vai ser uma molécula grandona aqui. Olha que lindo o meu oxigênio. E daí, ele vai estar unido com dois átomos, então o átomo de oxigênio vai estar ligado com dois átomos de hidrogênio. Dessa maneira aqui. Então, ó, um hidrogênio, dois hidrogênios ligados com oxigênio. O que acontece aqui, galera? Acontece o seguinte, por que eu desenhei dessa maneira a água? É dessa maneira que ela se forma. Ela fica, a posição dela é exatamente dessa maneira. Aqui, ela tem uma abertura, aqui de 104,5 graus. É dessa maneira que a água se forma. Ok? A gente vai ver a importância dela ser dessa maneira, a água, daqui a pouco quando a gente vê as pontes de hidrogênio e tudo mais. Mas é só lembrar então, a composição química da água, H2O, tenho dois hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio, ok? E é dessa maneira aqui que a gente tem que enxergar ela, certo? Entre o hidrogênio e o outro a gente tem uma abertura de 104,5 graus, ok? A água também, o que a gente tem que lembrar que a água, ela é polar. Então, a água é uma substância polar, ok? O que é isso? Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma tabelinha, então, aqui, ó, para a gente lembrar o que são substâncias polares e o que são substâncias apolares. Para a gente tentar lembrar o que são essas duas coisas. Uma substância polar e uma substância apolar. Bem, as substâncias polares, essas substâncias polares, na questão da as substâncias polares,
elas têm diferença de eletronegatividade. Como assim? Lembra que a gente falou que esses átomos aqui, que nas ligações covalentes, eles compartilham elétrons? O que pode acontecer é do seguinte, de um átomo ele ter, estou dizendo assim em termos completamente leigos, pelo amor de Deus, um átomo ele pode ter mais força para puxar um elétron, e esse daqui menos força, que é exatamente o que acontece com a água. Por quê? A água é uma substância polar, ou seja, ela tem eletronegatividade. Diferença de eletronegatividade. Um átomo ele vai puxar mais os elétrons do que os outros. E uma substância apolar, nos seus polos, não tem diferença de eletronegatividade. Então vamos colocar aqui, né? Ó, tem diferença de eletronegatividade e esse não tem diferença de eletronegatividade. Porque eletronegatividade tem nos dois, é claro, tem a união, né, aqui dos átomos, formam uma molécula. Então o que acontece? Aqui a gente vai ter um átomo que vai puxar mais forte o elétron e o outro não, ok? Nas substâncias apolares, isso não acontece. Os átomos se atraem com a mesma força. Então não tem diferença de eletronegatividade. Mas a gente pode falar mais coisas interessantes ainda das substâncias polares e das apolares. Na substância polar, elas são substâncias... Vamos colocar em outra cor aqui para a gente decorar. Ó, elas são substâncias hidrofílicas. E nas apolares são hidrofóbicas. O que é isso? Bom, vamos para o grego, aquele idioma que você sabe, bonito. Bom, hidro você sabe que é água, pelo amor de Deus, se você não souber, né? Daí a gente dá um murro em você. Bom, a gente sabe que é água, certo? Agora, tem duas palavrinhas aqui que uma pelo menos a gente conhece, que é fobia. Se você tem fobia de aranhas, se você é aracnofóbico, por exemplo, você tem pavor, você tem aversão. Então, na verdade, substâncias apolares, ou seja, nos polos, você não tem diferença de eletronegatividade, os átomos eles puxam com a mesma força, elas são hidrofóbicas, elas têm fobia, elas têm aversão à água. Então, o que vai acontecer aqui? Quando tiver em contato com a água, elas não dissolvem em água. Essas substâncias apolares, elas não dissolvem em água. Na verdade, assim, elas não vão dissolver bem em água, mas para colocar na sua cabeça, na sua cachola, coloca lá, ela não dissolve em água, essa substância. Por que ela não dissolve? Porque ela tem fobia de água. Ela odeia, ela tem aversão à água. Nas substâncias polares, ela ama. Essa palavra aqui, ó, filia, na verdade, é amor à água. Então, essas substâncias polares, que é o caso da água e outras substâncias, não estou falando que ela é hidrofílica, né? Porque seria burrice falar isso, mas estou falando da polaridade, na verdade. Substâncias hidrofílicas, elas amam a água e elas dissolvem em água. Então, é só você imaginar no seu dia a dia substâncias que são dissolvidas em água. Se dissolveu em água é porque ela é polar, porque ela tem diferença de eletronegatividade, ela é hidrofílica. Agora, se você jogou uma substância na água, separou, ela é hidrofóbica, ela não dissolve em água e aquela substância é apolar. Bom, você só tem esses dois tipos? Não, você tem substâncias que são anfipáticas. O que são substâncias anfipáticas? Elas vão possuir parte da molécula polar, parte da molécula apolar. E isso acontece muito nas camadas das células, né? Você tem ocasiões ali que a célula precisa que entre água e outras que não tenha contato com a água, e é isso que vai acontecer. Beleza, galera? Então, vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora. A gente viu que biomoléculas, eu posso chamar também elas de polímeros ou de macromoléculas. Por quê? Porque elas sofrem polimerização, então por isso que eu posso chamar elas de polímeros. E nessa aula a gente viu a respeito da água.
A água, ela é muito importante porque ela está ligada nas reações químicas, no transporte de substâncias, nas comunicações celulares. A gente viu o formato da água. A gente viu que ela tem uma abertura, não é? Ela é uma molécula polar. Isso significa que ela tem diferença de eletronegatividade, diferente das apolares, que não tem. As substâncias polares são hidrofílicas, elas amam água. As substâncias apolares são hidrofóbicas, elas têm pavor de água. Mais uma coisinha que eu quero falar para vocês, que é muito importante também. Vamos lá. Vou colocar aqui no cantinho da disciplina uma coisa muito importante também que está no nosso material, que são as pontes de hidrogênio. O que é uma ponte de hidrogênio? Bem, é uma maneira de o hidrogênio se conectar com o mundo dos átomos. E na verdade, isso só vai acontecer quando o meu hidrogênio ele se unir com o flúor, ou com o oxigênio, ou com o nitrogênio. No caso da água, com qual desses três elementos aqui que o hidrogênio vai se unir? É com o flúor? Não. É com o nitrogênio? Também não. Com quem que vai ser? Vai ser com o oxigênio. Bom, se ela estiver ligada diretamente com um desses aqui, ó, se o hidrogênio estiver ligado diretamente com um desses três, a gente sabe que o que aconteceu aqui foi uma ligação de hidrogênio, ou uma ponte de hidrogênio. O que vai acontecer? Bom, imagina aqui, ó, eu tenho uma molécula de água aqui, certo? Então, ó, lembrando que ela tem essa geometria, certo? E aqui, ó, o que vai acontecer? Bom, o hidrogênio ele vai se ligar bastante aqui, olha, com esse oxigênio, ok? E esse oxigênio vai se ligar bastante aqui, olha, com esse hidrogênio. Então, a formação, eu vou colocar na tela agora, olha. Olha isso aqui da hora que acontece quando um bichinho ele pousa na água. Na verdade, ele está pousando numa ligação muito poderosa, certo? Esse inseto pousado sobre a água, ele está aí nessa rede muito forte que são as ligações de hidrogênio. Então, essas ligações de hidrogênio, elas são muito poderosas. E elas são muito interessantes se você buscar, por exemplo, como que a água ela tem essa capacidade de subir em lugares altos, como, por exemplo, nas plantas e nas árvores. Então, essas ligações são muito fortes. Para eu romper essa ligação, eu preciso muita energia para eu romper. Então, lembrando que pontes de hidrogênio é quando o hidrogênio ele se liga diretamente com o oxigênio, com o flúor, com o nitrogênio, e elas são ligações muito fortes. Galera, por hoje é isso, tudo bem? Então, você hoje aprendeu bastante sobre a água, espero que não tenha ficado muito grande. Ficou porque a gente fez uma revisão zona, mas para a próxima vão ser explicadas coisas mais interessantes a respeito da diversidade da vida. Tchau, galera!